busca, por equilíbrio emocional e o hábito de decoração faz parte dos seres humanos. E nessa pandemia isso cresceu ainda mais. Um dos setores beneficiados nesse período foi o de plantas ornamentais. A expectativa é de que isso continue, aumentando nos próximos anos. A pandemia do novo coronavírus mudou o comportamento das pessoas em diversos sentidos por causa da necessidade de isolamento social. Um deles foi a procura de objetos que pudessem trazer mais alegria, harmonia e equilíbrio emocional. As plantas naturais, plantadas em vaso, estão entre as maiores procuras. Aqui nesse viveiro de mudas, as plantas mais procuradas e vendidas durante a pandemia são essas aqui, que são as chamadas plantas verdes. Elas não dão flores e são específicas para a decoração interna da residência. Entre as mais vendidas estão essas duas aqui, no caso essa aqui, que é a Ficus lyrata, e essa aqui, que é a jiboia. 2020 foi um ano de crescimento para o setor. Segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura, no ano passado, as vendas de plantas em vaso cresceram em torno de 5% no faturamento em comparação ao ano anterior. Nesse viveiro de mudas, as vendas também aumentaram depois do início da pandemia. A empresária Gisele Biso está otimista. Segundo ela, o público é bem diversificado, sendo principalmente de pessoas jovens. O pessoal passou a olhar mais para suas casas, um carinho maior para cuidar do seu cantinho, Então, teve um aumento assim de 10% de plantinhas pequenas na cuia, os potinhos menores, que cabem dentro de casa. Você ter o cuidado com ela, você ver a brotação da folhinha nova. É satisfatório você saber que você está conseguindo cuidar dela, Então, foi algo assim que trouxe agora na pandemia como uma forma de terapia, Além da procura pelas plantas, Gisele conta que também cresceu a preocupação com os cuidados delas, o que resultou no aumento de produtos específicos para esse fim. A preocupação que, assim, às vezes no dia a dia a pessoa não tinha aquele cuidado de estar olhando a plantinha que já tinha em casa, está com um pulgãozinho, a folha está diferente. Nessa pandemia passaram a se preocupar, a olhar mais para as plantinhas, e procurar um adubo legal, procurar um inseticida para matar aquele pulgãozinho que estava ali nela. A arquiteta e paisagista Mariana Grandizoli fez um trabalho de paisagismo no quintal dessa residência. Ela explica que o foco foi construir um ambiente para toda a família curtir o verde ao ar livre. Além de plantas de chão, também foram espalhados pelo ambiente vários vasos com diferentes espécies de plantas. As pessoas têm gostado mais do vaso porque é mais fácil de cultivar, É mais fácil você ter um vaso, tem um espacinho, coloca um vaso. Às vezes não dá para ter um espaço de terra para colocar uma espécie grande. O vaso ele te permite ter essa variedade de espécies, ele te permite ter qualquer espécie num espaço menor. Então é uma coisa bem boa, é bem versátil, Mariana também falou dos cuidados que se deve ter com as plantas e deu dicas importantes para quem tem ou pretende ter plantas de vaso em casa. Olha, observar espécies que não tenham raízes muito grandes, tem que gostar de planta, tem que ter o cuidado, ver se é uma espécie de sol, se é uma espécie de sombra, conhecer a planta, conhecer de botânica em si.